conheces, Pai, sabes tudo de mim. Passeia em meu coração, tão feliz ou em aflição. Então nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens falando sobre a glória de Deus, né? Somente a Deus glória. Vamos ler Efésios 11 e 12. E às vezes a gente tem uma ideia de um Deus um pouco egoísta, né? Quando a gente fala sobre a glória de Deus, nosso Deus não reparte a sua glória com ninguém. Deus não dá a sua glória a nenhuma outra pessoa. Aí teve um homem lá na Bíblia que morreu comido de bicho porque não deu glória a Deus. Isso é meio aterrorizante, não é? Meio pavorosa essa ideia. E eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre a glória de Deus. Vamos ler. Efésios 1, 11 e 12. Diz assim: Nele, digo, o qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nós estamos diante de um termo, de uma palavra, glória, que às vezes não é bem definida. O que é a glória? O que é a glória de Deus? Aí muita gente diz que a glória de Deus é uma fumaça, outros dizem que a glória de Deus é um esplendor, um clarão, outros dizem que a glória de Deus é um espetáculo da vida, outros dizem que a glória de Deus é algo que Deus teria guardado no céu, que Ele não divide com ninguém. Eu tenho um amigo que ele diz que tinha os ouros de Deus, né? Deus tinha um quartão lá cheio de ouro guardado no céu, e de vez em quando ele tirava uma moedinha e ele deixava cair por aí, para os homens encontrarem. Então, será que a glória é algo material? É algo que a gente possa pegar, sentir, olhar, admirar? O que é a glória de Deus? E quando se diz na igreja, você tem que dar glória a Deus, o que significa isso, de fato? Eu tenho que abrir a boca e dizer glória a Deus? E o que significa quando eu digo isso? Que sentido tem essa glorificação verbal? O que isso traz de benefício para Deus e para a minha vida? Talvez nós tenhamos tido até hoje uma ideia de glória de Deus muito vazia. E a gente nem sabe o que é glória de Deus. A gente tem como algo muito precioso, porque a Bíblia fala da glória de Deus, as pessoas falam da glória de Deus. Glória geralmente é um termo ligado a reconhecimento, vitórias, a bens, a coisas que representam um rei, uma majestade, não é? Quando a gente olha para a figura de um rei, o que mostra a glória daquele rei? Se pegarmos a figura de Salomão no Antigo Testamento, que foi um rei de grande prosperidade naquele momento, como estava representada a glória de Salomão? Nós vemos então o palácio, vemos um trono, vemos uma coroa, vemos os súditos, vemos todas as coisas acontecendo em torno do rei, e aquela figura toda, todos esses símbolos mostram a glória de um rei, a glória de um soberano. Mas nenhuma delas é de fato a glória. O trono não é a glória, o palácio não é a glória, os súditos também não são a glória, mas talvez o conjunto todo de coisas mostre
glória, de maneira que a gente fique admirado, de maneira que a gente fique de boca aberta, de maneira que a gente olhe para o céu e diga: não é possível, isso é realmente extraordinário, isso é glorioso demais, isso é grande demais, isso não cabe dentro da minha percepção humana, isso é maior do que eu posso compreender. A Bíblia diz que os céus e a terra proclamam, manifestam, revelam, apontam para a glória de Deus. Quando eu vejo a criação, quando eu vejo os céus, quando eu vejo as obras dos dedos de Deus, eu tenho a ideia da grandiosidade do ser que livremente, espontaneamente resolveu criar todas essas coisas tão cheias de detalhes, de forma tão minuciosa e ao mesmo tempo harmoniosa, e ao mesmo tempo que é um caos, não é um caos porque se harmoniza, porque tem um propósito. Isso tudo nos espanta, isso tudo nos leva a crer, nos leva a entender, ou nos leva a admirar mais o ser que está acima de todas as coisas, que é criador disso tudo, que é o Deus da glória. Quem não já parou diante de uma cena da natureza, do pôr do sol, de uma florzinha se abrindo, cheia de orvalho de manhã, ou de qualquer uma outra cena da natureza e ficou espantado, boquiaberto? Quem nunca chorou diante do belo? Não estou falando do cantor, estou falando da beleza da existência da criação, daquilo que é belo, né? De fato. Daquilo que é belo de fato. Nós, né, no caso. Né, João? É verdade. Muitas vezes, né, já choraram diante de mim. Talvez não pela beleza, mas enfim. Não é sempre uma beleza, Mas nós admiramos aquilo que é belo e não há explicação para o que é belo. Simplesmente é. Nós olhamos, sabemos que é, a nossa consciência abraça aquilo e nós ficamos emocionados, externamos emoção. E se tivéssemos uma palavra para dizer, muitas vezes diríamos: glória a Deus. Glória a Deus. Parece que não existe uma outra expressão. Você pode dizer fantástico, espetacular, extraordinário, incrível, lindo, maravilhoso, fabuloso. Não existe uma palavra que caiba, que consiga dizer aquilo que você está sentindo no momento diante de uma visão da glória de Deus. Mas será que a glória de Deus só pode ser vista na natureza? Ou ela pode ser percebida em outras sutilezas da vida? O que é de fato a glória de Deus? Como é que nós louvamos a glória de Deus? Porque no texto que a gente leu aqui de Paulo, ele diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Como é que você louva a glória de Deus? Como é que você engrandece a glória de Deus? Será que é dentro de um ambiente fechado, onde você se reúne com pessoas e aí você começa a dizer glória a Deus? Você está enaltecendo a glória de Deus? Ou você sai na rua e diz bem alto para todo mundo glória a Deus? Igual tem um personagem lá, uma pessoa, melhor dizendo, que ela tem um salão de cabeleireiro na frente da minha casa. Todos os dias, na hora de abrir o salão e na hora de fechar, ela vai para o meio da rua e grita bem alto para todo mundo ouvir: louvado seja Deus! E aí abre o salão. Aí trabalha o dia inteiro, na hora de fechar, ele vai lá, dá o mesmo grito e fecha o salão. Né? Será que é isso? É exaltar a glória de Deus? É glorificar a Deus? E aí você de repente está na igreja assim e fala: essa igreja é meio estranha, porque eu já fui em muitas igrejas e o pessoal fica glória a Deus, aleluia, isso aqui. Aqui o povo é mais quietinho, né? Não é porque é proibido, não. É
à vontade, você se quiser dizer glória a Deus, diga glória a Deus, não é proibido falar glória a Deus. É uma forma de externar a nossa emoção diante do que a gente sente da parte de Deus também. Mas eu acho que não é isso que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele escreveu aos Efésios e diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. A glória de Deus tem alguns aspectos interessantes. E um dos aspectos da glória de Deus é como as coisas se harmonizam perfeitamente. É como as coisas foram criadas para o propósito de Deus e elas cumprem esse propósito. Então, se eu tiver esse entendimento e quando eu consigo cumprir o propósito de Deus na minha vida, eu estou glorificando a Deus, eu estou louvando a glória de Deus. Quando eu uso os meus dons e talentos de forma legítima, para que eles foram criados, eu estou engrandecendo e louvando a glória de Deus. Está entendendo? De repente você tem um talento espetacular para cozinhar, para fazer um prato especial e tal, mas você só cozinha para você. Você só cozinha para você. De repente você tem um talento extraordinário de tocar um instrumento, mas você se tranca dentro do quarto e só toca para você lá, o instrumento, acabou a música, pronto. Ninguém sabe que você tem esse dom, ninguém sabe que você tem esse talento. De repente você é uma pessoa que gosta de abraçar, mas você não tem abraçado ninguém. De repente você é uma pessoa que gosta de sorrir, mas tem negado o seu sorriso a outras pessoas. De repente você é uma pessoa que dá uma aula maravilhosa, professor extraordinário, mas você tem se furtado, você tem negado a possibilidade de abençoar a vida das pessoas com a tua aula. Deus tem distribuído inúmeros dons e talentos no meio das pessoas, para todos nós. E para que a gente se abençoe, para que a gente cresça e para que a glória de Deus realmente apareça através da nossa vida, através daquilo que nós somos, através da essência de Deus que está no nosso coração, daquilo que foi plantado da parte de Deus em nós. E uma vez uma pessoa me disse, uma pessoa que é de uma igreja bem tradicional, ela me disse o seguinte: esse negócio de ficar dando glória a Deus na igreja está errado, nós temos que glorificar a Deus com a nossa vida, com o que a gente faz aí fora. E na época eu fiquei pensando aquilo, eu falei assim: poxa, será que esse cara está certo? Não sei, talvez não, pela forma como ele disse, assim tão ríspida, radical. Mas depois, pensando melhor e lendo a Bíblia, me parece que ele está mais certo do que eu estava naquele momento. A glória de Deus, ela se reflete naturalmente quando nós vivemos a vida de Deus na nossa vida. Quando eu me encho do Espírito Santo e quando eu vivo para Deus, quando eu faço dessa forma, a glória de Deus, ela se reflete através dessas ações todas. Ela se reflete através dessa comunhão. E ontem eu estava pensando como a glória de Deus foi intensamente refletida no encontro que nós tivemos com os homens ali na casa do Zeque. Que a gente bateu um papo, conversou, tocamos música, cantamos, nos alegramos, contamos piada. E a glória de Deus estava ali. A glória de Deus estava ali. Porque eu passei a amar mais o Jota, passei a amar mais o Marco, passei a amar mais o Ezequiel, passei a amar mais cada um dos que estavam ali pela intensidade daquele momento. E foi muito divertido, muito acrescentador para a vida de nós todos. E eu quero acreditar que essa não é só a minha conclusão, mas que seja a conclusão de todos que estiveram ali também. E também não quero que tenha sido diferente lá no encontro das mulheres, pois acredito que lá a glória de Deus também se manifestou. Amém. E talvez não daquela forma vertical, onde a gente pare diante da beleza do único Deus e passe a adorá-lo com palavras, e a gente se emociona e chora e tal, mas de uma maneira horizontal também, onde a gente pode ver a glória de Deus refletida no outro. Eu não estou só olhando para cima, mas eu estou olhando para o lado, eu estou vendo as pessoas e vendo o
reflexo, o brilho da glória que vem de cima e que está na vida de todos eles. Através do exercício de dons, de talentos e de tudo aquilo que Deus tem colocado na sua vida, você abençoa, você reflete, você enaltece, você engrandece, proporciona a glória do Deus que te criou e que te salvou para o louvor da sua glória. Amém? Deus quer isso de nós. Deus quer que a cada dia, mais do que abrir a boca e dizer glória a Deus, que as nossas ações proporcionem a glória de Deus. Que as nossas atitudes, que as nossas palavras, que o exercício de nossos dons e talentos possam trazer a glória de Deus para a vista das pessoas. Para que eles vejam a glória de Deus em nós. Para que eles olhem e não vejam apenas uma igreja barulhenta, mas vejam que, além de tudo isso, há também pessoas ali que dedicam a sua vida para o serviço de Deus e para a glória desse Deus. Não estou dizendo também para a gente ser uma igreja silenciosa. Você pode adorar a Deus da forma como você entender que é melhor para a sua vida. Você pode ter espontaneidade na sua adoração. Você pode dizer com palavras enquanto você ama a Deus. Você pode orar fervorosamente. Você pode dizer glória a Deus na igreja. Não há problema nenhum nisso. Mas desde que isso reflita aquilo que essencialmente você é. Quando você para diante de algo que Deus criou e você realmente reconhece a grandeza de Deus, a glória que há naquilo, quando você está com seus irmãos reunidos e que você vê naquela comunhão Deus presente ali. Quando você consegue enxergar que uma ação, por menor que seja, da sua parte, é um reflexo, é um brilho da glória daquele que te separou para que você fosse bênção para a vida do teu próximo, para que você pudesse trazer para ele um pouquinho da glória de Deus. E a plenitude dessa sensação nós teremos no céu, quando formos recebidos lá. Aí então os nossos olhos verão a grandiosidade do nosso Deus. Mas é uma grandiosidade que ela se revela nas sutilezas. A glória de Deus não é um trono. A glória de Deus não é um grande templo. A glória de Deus não é uma manifestação física. A glória de Deus é o amor derramado em cada coração, intensamente, em movimento, em exercício, em atitude, em vida pulsante. Isso é a glória de Deus. Mais do que você chorar diante do pôr do sol, comece a prestar atenção nas ações das pessoas, nos gestos das pessoas, no olhar das pessoas, na singeleza dos atos de cada pessoa. Comece a perceber que a glória de Deus está brilhando na vida deles. Comece a perceber que ao seu lado está cheio de brilho, e do seu lado está cheio de energia, que do seu lado está cheio de emanação de coisas boas de Deus que vem na vida dos irmãos que estão ao seu lado, de pessoas queridas que estão ao seu lado. Deus te abençoe. Deus nos abençoe. Vamos agradecer ao Senhor, porque nós fomos criados, separados, chamados, conduzidos para o louvor da sua glória. Que a gente faça jus a cada dia, e isso em nossas vidas. E a mão que está do seu lado. Pai querido, em nome de Jesus, nós te oramos, agradecidos, Pai. Minha vida eu te entrego, ó Deus, e meus planos perfeitos serão. Se eu chorar ou sorrir, és presente em mim. És meu tudo, és meu grande
amor.